Olá, esse é o Mistério e Justiça. Sim, é o meu novo podcast, Mistério e Justiça. A gente conta os mistérios e a gente conta a atuação de tudo que é para se fazer justiça. E aqui você sabe como a polícia trabalha, como o Ministério Público trabalha, como o Judiciário trabalha, os detalhes da investigação, a perícia que é fundamental no caso. Quando existe uma perícia bem feita, não há quem conteste as provas de um processo, de um inquérito, de uma condenação. E hoje eu trouxe aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de reportagem, de investigação, de determinados casos que abalaram o país, a capital, São Paulo, o interior. Eu trouxe César Galvão. Bom, todos vocês conhecem. O César é repórter, é jornalista, tem uma extensa ficha de trabalhos que não há necessidade de enumerar. E nós vamos aqui discordar, nós vamos escorrer, não discordar. Quem sabe até a gente discorde de alguns Também, assuntos. sempre. Mas nós vamos correr aqui dos casos que a gente cobriu. Seja bem-vindo, César, e você vai exatamente nos contar um pouco da sua história, para que as pessoas saibam que não é mole, né? É difícil, né? Não é mesmo, Lombardi? Tudo bem com você? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Para quem não me conhece, nem todo mundo é obrigado a conhecer, claro. Eu sou iniciante como jornalista, tenho só 35 anos de cobertura. Sempre como repórter, sempre trabalhei na rua. E uma boa parte desses 35 anos trabalhando nos casos mais complicados. Na violência urbana, na segurança pública, nas leis e nos julgamentos. É uma área, para quem não conhece principalmente, muito complicada. Porque no Brasil a gente tem uma carga de violência muito grande. Tem uma quantidade de casos que acontecem a toda hora, em qualquer lugar, muito grande. E tem uma justiça que muitas vezes não consegue acompanhar essa quantidade de casos e fazer o que as pessoas pedem, a justiça, né, no tempo que elas queiram. Então, é uma área sempre muito complicada de se cobrir. E eu sou da época que cobria aqueles casos que duravam 2, 3, 4 meses, né? Então, isso dá para o repórter, para o jornalista, uma experiência de acompanhar de perto toda a investigação, desde o dia do crime, o local do crime, até a perícia e a conclusão. E eu acompanhei bastante casos desse tipo. Ô César, vamos começar falando de um caso de muita repercussão, de um caso que ainda se fala a respeito. Vamos falar de Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, caso Yoki, né? Exatamente. Elise Matsunaga era uma jovem que tinha uma carreira pela frente, mas que acabou mudando de caminho, entrou na prostituição de luxo, acabou conhecendo, né, durante os seus anos de prostituição, um empresário famoso da família Ock, conhecido. O empresário se apaixonou por ela e casou com ela. Ela tinha uma vida de princesa, com um casamento luxuoso, viagens de lua de mel para a Europa. E aí, César, o que aconteceu? Começa contando. Bom, como você disse, a Elise veio da prostituição. Ela conheceu o Marcos Matsunaga dessa forma. E ela acabou se tornando a vítima do próprio caso dela. O Marcos Matsunaga era casado quando a conheceu, passaram a namorar, se separou da primeira esposa e se casou com a Elise. E aí a Elise passou a ter uma vida, como você disse, de princesa. Morando ali na região da Lapa, Vila Leopoldina, uma área nobre, um prédio muito chique, apartamento cobertura, blindado, com um depósito de armas. Sabe, o Marcos ele ensinou a Elise a atirar. Talvez tenha sido o grande erro da vida dele. Mas num certo momento, depois de alguns anos de casamento, do nascimento do filho, ela descobriu que o Marcos tinha voltado a frequentar à noite. Tinha encontrado uma outra pessoa da mesma forma que ele a encontrou. E apesar dela ter passado por isso, dela ter feito esse caminho,
Segundo a investigação, ela não se E conformava. aí ela contratou um detetive particular. Contratou um Para ter detetive certeza. particular. Sim, ele foi, esse detetive particular, filmou o Marcos saindo de uma boate, de uma casa noturna, com uma outra mulher que naquela época não se sabia quem era. Ela ficou inconformada, criou um cenário, uma discussão, e aí acabou assassinando o marido. Foi incrível isso porque tem umas imagens que mostram eles chegando no prédio, ela com a criança, o filho e o marido. Aí eles sobem. Depois de um tempo ele desce sozinho para ir buscar uma pizza no prédio. E aí ele volta com a pizza. E aí há uma discussão e ele é morto com um tiro na cabeça. Sim, um detalhe é que eles sobem tranquilos. Eles chegam no prédio, dá pra ver a imagem do elevador. Ela com algumas sacolas, né, umas malas, eles sobem. Ele desce um pouco mais agitado para pegar a pizza. E na volta é que acontece o crime. Na época, a perícia apurou que ela atirou de cima para baixo. Quer dizer, no caso ele estaria de joelhos. De joelhos então. ou sentado no sofá, provavelmente. Mas mais provavelmente de joelhos. E ela sabia atirar. Aí eu vou dar uma resumidinha assim para depois a gente entrar no detalhe da investigação, que é super interessante. Sim, sim. Então, aí as imagens depois mostram que ela sai do apartamento com 2 malas, sai do apartamento, coloca no carro, na garagem, e aí ela vai embora. Ela vai porque o objetivo dela era ir para o Paraná, onde a família dela mora. No caminho, ela é parada pela Polícia Rodoviária Federal e ela achou que ela ia ser descoberta. Mas aí houve um problema, que diz que ela estava com um problema com a lanterna do carro, e ela decide, porque ela ia levar as malas e deixar no Paraná. Sim, eu ia levar o corpo dentro das malas. Então, aí o corpo tinha sido cerrado, né, todo cortado, esquartejado. Ela volta para São Paulo e na Grande São Paulo ela vai deixando aos poucos os sacos com a parte do corpo, e o último foi a cabeça. E aí a gente vai começar agora a entrar na investigação. Começam a encontrar. Até então ela foi à polícia dizendo que o marido tinha desaparecido, apresentou uma queixa de desaparecimento, de uns 2 dias depois do desaparecimento. Sim, ela apresentou uma queixa de desaparecimento. Ela continuou usando o computador do marido como se estivesse falando com ele, como se ele estivesse mandando mensagens para a própria família, dizendo que era para que eles ficassem tranquilos, que ele teve que sair, que ele teve que viajar. Então, nesse intervalo, ela usou, se passando por ele, inclusive mandando como se ele mensagens fora mesmo. Exatamente, para a própria família dele. E aí ela vai à delegacia junto com o irmão dele. Sim. Apresenta uma queixa de desaparecimento. E a partir do instante em que começam a encontrar parte de um corpo dentro de um saco de... Sacos azuis, Isso. sacos de lixo. Eu fui até o local na época. Conta aí. Ela iria para o Paraná, como você disse. A polícia a parou no caminho, porque ela estava com um problema no carro. Ela decide voltar, só que ela não tinha onde deixar aquelas malas. O que ela fez? Ela entrou, se eu não me engano, a cidade era Cotia. Ela entrou numa rua de terra, que tinha algumas casas, com poucas casas. Uma aqui, outra ali, mas não tinha uma movimentação grande de moradores. E ela foi deixando sacos na beirada dessa rua, na mata ao lado dessa rua. E isso só foi encontrado porque os cachorros da região, no dia seguinte, começaram a rodear esses sacos. Eram sacos fechados, aqueles sacos de lixo importados, que as pessoas colocam lixo e tem uma fita, de lacre. Isso. E aí começaram a encontrar um pedaço aqui, outro ali, até encontrar a cabeça. Eu lembro que encontraram todas as partes do corpo, menos a cabeça. Isso. Então havia dificuldade para identificar. Porque ela seccionou o corpo inteiro. Isso. E aí, quando encontraram a cabeça, fecharam dizendo quem que era. Sim. E a investigação começa ela negando, ela dizendo que ele tinha saído, toda a história que ela tinha contado para a família, dizendo que ele tinha viajado, que eles tinham discutido, porque ele tinha outra mulher, porque eles estavam se separando, ele tinha ameaçado de ficar com a filha, enfim. Até que a polícia é muito competente aqui, o Departamento de Homicídios e Preparação da Pessoa. É uma polícia de elite de investigação. Né? Começou a fechar o cerco. E aí ela acabou contando. E nesse momento, quando ela percebeu que a polícia estava fechando o cerco,
E no momento em que encontraram a cabeça e conseguiram remontar o corpo do Marcos, ela se desfez de duas coisas, dois objetos. O computador que ela usava para mandar mensagem. Dizem, não encontrou até hoje esse computador, ele sumiu. Dizem que ela jogou numa caçamba de lixo no meio da rua. Passou de carro, viu uma caçamba e jogou. Isso ninguém conseguiu comprovar. E também sumiu uma faca de cerâmica, que foi a faca que, segundo ela, teria sido usada para cortar partes do corpo. A faca de cerâmica, para quem não sabe, é uma faca que corta muito, né? Ela tem um poder, um fio muito forte. E teria usado essa faca. Essa faca nunca foi encontrada. Agora, ao mesmo tempo, a polícia ela confessa e ela conta essa história dizendo que se defendeu. E a polícia começa a duvidar de que, no começo da investigação, de que ela tivesse agido sozinha. Sim. Existia uma figura, uma segunda figura no crime? Existia. Na verdade, existia e não existia. Por quê? Porque ela tinha uma pessoa que cuidava do filho. Quando ela chegou de viagem, essa babá estava junto e subiu para o apartamento. Essa babá ela ficou aproximadamente 40 minutos no apartamento. O que ela ficou fazendo? Deu banho no menino, na criança, deu jantar para essa criança e colocou ela para dormir. Quando a criança dormiu, essa babá foi embora. Aí começou a grande dúvida, porque a polícia inicialmente pegou as imagens daquele elevador que você vê o casal. Sim. E não aparecia a babá indo embora. Não sei, ela que estava com a criança. Não, a babá não Não, aparece no... não aparece. Apareceu num certo momento, depois que a investigação avançou e depois que a polícia já tinha ido para cima dessa babá e do marido dela. Porque a informação é que a babá e o marido teriam ajudado a esconder o corpo. Depois de algum tempo, de alguns meses inclusive, se descobriu que havia um elevador de serviço com uma câmera. Depois de bastante tempo, a polícia foi lá e assistiu essa imagem. E estava a babá indo embora. 40 minutos depois. Independente da babá, também sempre se falou, depois de um tempo, se afastou essa hipótese de que existia uma outra pessoa, porque ela não teria condições sozinhas de fazer o que fez. Mas pelas imagens, Sim, dá a impressão, e não, a polícia teve a certeza que que era ela. ela fez sozinha. Até porque ela fez um curso de enfermagem, né? E curso de enfermagem conta com uma das disciplinas, a anatomia. Então ela tinha pelo menos a teoria de como fazer. Ela tinha um instrumento, que era a faca de cerâmica que desapareceu. Agora, quanto tempo se levou? E uma grande dúvida na época, não tinha se encontrado uma grande quantidade de sangue na sala onde ele foi morto. Então, por quê? A grande dúvida da perícia era justamente isso. Em que momento que ele foi morto e em que momento ela cortou o corpo dele? Teria dissecado o corpo Teria dele. que ter muito sangue. E aí usaram luminol, que é aquele reagente que deixa azul na luz negra, e não apontava uma quantidade significativa de sangue. Os peritos me contaram na época. Então a grande dúvida era isso, onde ela teria cortado? E quanto tempo depois? Porque ela poderia ter esperado várias horas para cortar o corpo, o sangue ter parado de circular, porque quando a pessoa morre, o sangue para de circular. Ela ter esperado esse momento, sabendo já que não sairia tanto sangue, para poder cortar o corpo e colocar nas malas. Agora, César, conta um pouco para quem está nos vendo e ouvindo, como é que é feito o trabalho de apuração do jornalista? Olha, você tem duas formas de fazer o trabalho de apuração. Você indo onde todos vão, você primeiro tem que conhecer o caso. Eu, pessoalmente, quando eu chego em qualquer lugar que tem uma história grande, que seja principalmente local aberto, ou que você tenha acesso, porque nem sempre o jornalista tem acesso direto. Sim. Primeira coisa que eu faço é olhar tudo que está em volta. Memorizar tudo que está em volta. Todo aquele cenário, as pessoas que estão ali, você sentir o ambiente, exatamente. A partir daí, você começa a apurar o que aconteceu. Quem são as pessoas envolvidas, quem é a vítima, quem é o suspeito de ter praticado um crime, se havia testemunhas, falar com as autoridades que estão lá presentes para começar a investigação. Seja a PM, que é a primeira sempre a chegar, porque ela faz o preventivo, todo mundo liga para o 190, sejam os investigadores que estão lá para investigar. Aí começa o trabalho do repórter que se aprofunda.
Depois de fazer tudo isso, de dar a primeira notícia, você tem que acompanhar a investigação. Aí você começa a utilizar tudo que o repórter que cobre segurança pública, como você sabe, que é aquela nossa coleção de fontes, a nossa velha agenda de fontes. Que você começa a ligar para essas pessoas, a fazer contato, a entender o que aconteceu. Nem sempre aquela pessoa vai te falar abertamente, olha, é isso. A gente costuma dizer que muitas conversas são em off. É, sempre. Mas você tem que confiar na fonte. Para você usar um off, você tem que confiar no que a fonte está te dizendo, a ponto de omitir o nome dela, para você protegê-la, né? Então, o trabalho, nesse tipo de caso, é um acompanhamento, mas com fontes certas, que você vai procurar para que elas vão te orientando para onde segue a investigação até o momento que se termina. Porque a fonte, né, para quem não sabe, ela é fundamental na vida de um jornalista para você ter o mais, um pouco, o algo a mais, né? Uhum. Para você, eu costumo falar sempre, estudante, para você não ser mais um, de mais um tá cheio. Tá né? cheio, Então, é. a gente se aprofunda. E aí a gente acredita na fonte, Uhum. porque com o passar dos anos, você sabe quem está te dando a informação e quem está te manipulando. Sim. Porque tem muita gente que é manipulada. Exatamente. E chega uma hora, o momento da carreira do jornalista que cobre isso, que ele tem o dom e o poder de desconfiar da versão que está sendo passada para ele. Então você sempre coloca em dúvida. Você atribui a informação a alguém, mas você não fecha com aquela informação. Porque às vezes a investigação está seguindo por um lado e do nada pode partir para outro, pode surgir uma novidade. Então, assim, o papel do jornalista é desconfiar, até que ele seja convencido de que aconteceu aquilo realmente e ele possa contar para o público dele que não, o fato foi esse. Para a gente fechar só o caso da Matsunaga, não sobrou nada, não sobrou nenhuma interrogação no caso, no teu modo de ver. Teve uma informação que eu vi pouca gente comentar, isso foi mais comentado entre os próprios jornalistas que cobriram na época, conversando com os peritos. Ele tinha um arsenal dentro do apartamento. Sim. Tinha um quarto forte, que era trancado, blindado, com várias armas. E uma informação que nós recebemos depois que acabou o caso é que a Elise teria trocado o cano da arma. Ela tinha tanta perícia, ela aprendeu a manipular a arma, tudo, né? e ela teria trocado o cano e eles chamam de cão, que é o gatilho, Sim. na verdade, para que não desse na perícia a bala. Porque na hora de fazer a balística, não foi essa arma aqui que está aqui, não. Alguém Quer matou dizer, ele. no fundo, ele, né, que ele acabou levando a mulher para aprender tudo, né? Ele preparou ela. Eles caçavam, né? Eles Sim. iam para a época de caça, não só aqui no Brasil, como no exterior. Ela sabia atirar. Ela sabia atirar, sabia tudo, né? E muita gente me fala assim, mas a mulher foi uma idiota, porque ela jogou tudo fora. Porque ele ia se separar dela, e se ela ficasse com a criança e uma pensão... Sim. Mas ela disse que ele teria matado porque ele ameaçou de ficar que ela não ia ficar com a criança. Ameaçou, Pelo teria passado ameaçado dela. até levar a criança para outro país. Mas se você pensar friamente, aliás, quem comete um crime desse, se pensasse friamente, não cometeria. Claro. Por quê? Porque a pessoa que mata alguém, ela não acaba com a vida só daquela vítima. Ela acaba com a vida dela também. Porque a grande maioria dos homicídios de repercussão é desvendada. É desvendado. E a pessoa que cometeu um crime desse vai ser descoberto. Vai ser descoberto, preso, julgado e condenado. Acabou também com a vida. Só que tem determinadas pessoas que eu entendo no caso da Elise Matsunaga, que ela achou que estava praticando um crime perfeito, né? Sim, todos eles Ela achou que pensam, ela ia né? enganar, só que assim, às vezes até com uma pessoa humilde, alguém de poucas posses, a polícia investiga e vai investigando para esclarecer. Você imagina uma pessoa do poder que ele tinha, do poder porque ele era na linhagem da família de poder, ele era o primeiro da linha, né? Sim, e estava fazendo negócios com a empresa, né? A empresa seria vendida por uma fortuna. Agora, no caso dela, ficou barato, né? Porque ela já até saiu da cadeia. Ela cumpriu 12 anos, né? Saiu, teve direito a trabalhar, mas o grande problema da vida dela, até onde eu soube, é que ela não tem acesso ao filho.
É uma filha, né? Filha, E não vai ter, né? Provavelmente e não vai ter não. pelo jeito, porque... Mas tenta de todas as Porque formas. diz que... Eu tenho uma pessoa que eu conheci recentemente, da colônia japonesa, e essa pessoa me disse o seguinte, que os avós Uhum. chamaram a menina há um tempo atrás, que a garota já tem seus 15 anos, por aí. Foi em 2012 e Isso. ela já tinha alguma idade, 15, tinha 14, uns 15 12 anos. deve ter por aí. É. Chamaram quando ela já tinha noção de tudo, explicaram tudo o que aconteceu, explicaram direitinho o que houve, mostraram até determinadas coisas junto com o psicólogo, né, porque para não chocar a menina. Uhum. Então a garota tem noção do que houve, tem noção do que aconteceu. Por isso que eu acho que a mãe vai ter muito mais dificuldade para tentar conversar É uma com esse reaproximação praticamente impossível. Né? Ô César, vamos falar um pouco também a respeito da dificuldade da profissão. Não é? Todo mundo, sabe, você vê, as pessoas te veem na televisão, você está empunhando o microfone, está andando, entrevistando, acha que né, fácil. Né? Uhum. Houve uma época em que as pessoas queriam ser jogadoras de futebol, depois as mulheres queriam ser modelo, aí a pessoa queria trabalhar na televisão e no rádio. É difícil, né? Muito. Você sabe que às vezes eu vou fazer palestra em faculdades, sou convidado o tempo todo para fazer esse tipo de bate-papo com alunos. Eu deixo muito claro para eles, vocês querem ser jornalista? Esqueçam Natal, Ano Novo, feriado, vão fazer plantão de fim de semana, vão trabalhar muito e vão ter que apurar direito, porque senão vocês não duram na profissão. Que é o que acontece hoje. Tem muita gente que começa, alguns se desiludem, né? Porque vê o quanto se trabalha para conseguir apuração, e outros acabam indo para outras áreas que são muito mais ou muito menos complicadas do que a segurança pública. Porque é frustrante para o estudante de jornalismo, quando ele sai da faculdade, ele quer trabalhar no jornal, no rádio, na televisão. Hoje o jornal está encurtando mais a mídia impressa. Sim, completamente. Mas hoje você tem a internet, você tem um outro setor da mídia que é muito legal. É tanto que tem gente aí dizendo que é influencer, qualquer um é influencer, e, sabe, um cara fala um monte de besteira, é influencer. Eu tenho não sei quantos milhões de seguidores, enfim, e quem batalha todo dia, no dia a dia, para poder levar uma notícia séria, fica difícil. Mas, de qualquer forma, eu não desestimulo. Eu acho assim, você quer ser? Vai. Mas é difícil. Eu alerto, também não dissimulo, mas eu alerto. É difícil, porque você começou no rádio. Eu comecei no jornal, mas teve uma época que eu fazia jornal, rádio e televisão. Eu também. Então você vê trabalhar em 3 empregos. Que era um negócio meio sério, né? Você tem que levar a ferro e a fogo. E há casos em que a gente acaba... eu fiz um trabalho há muitos e muitos anos, de não me envolver nos casos, né? De tentar separar. É o que eu faço também. Chegava em casa, eu separava. Apesar de eu ser casado com uma mulher, com um jornalista, a gente conversava determinadas coisas, mas eu sempre separei, porque senão você se afunda. Sim, Mas há casos em que é difícil. Teve um caso que você vai lembrar, que eu nunca mais esqueci, foi o caso do menino Ota. Sim, eu cobri. Então, esse eu não consegui separar, porque esse era um menino doce. Sim. E que mataram por crueldade. Eu aprendi a desligar também. Eu aprendi que eu não faço parte... Eu coloquei na minha cabeça que eu não faço parte da história. Eu conto a história. Então eu sou um contador de histórias. Se eu fizer parte, eu vou atrapalhar. Eu vou contar errado, corro o risco de dar uma versão que não é verdadeira. Então eu não faço parte. Não fazendo parte, eu tento não psicologicamente me envolver. Mas quando envolve criança... É muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu cobri vários desses. Eu lembro do caso do... Cobri o Ives Ota, a Eloá. Sim, do caso da Eloá. Isso. E do Ives Ota, para mim, foi mais traumático ainda. Eu trabalhava naquela época, se não me engano, na TV Manchete. E eu fui até a casa deles, lá na Vila Carrão, na Zona Leste de São Paulo. E quando eu cheguei lá, eles tinham encontrado um bilhete do menino. O menino parece que sentiu que ia acontecer alguma coisa. E deixou
Os japoneses fazem isso. Eles têm um altarzinho em casa que eles fazem as orações, colocam lá. Eu não sei se o nome é exatamente isso, oferenda, mas eles colocam algumas coisas lá. E tinha um bilhete atrás desse altar, que era uma despedida do menino para os pais. Que é emocionante. Nossa. Né? Não, olha. Quando, neste caso, eu fui na casa do motoboy, onde o menino foi enterrado. Sim. Cativeiro, né? E aí o delegado, na época eu entrei com o delegado, era num quarto, e o delegado mostrou, tinha uma cama de criança, eles enterraram o menino embaixo, cobriram, e ficava a cama do bebê, do filho do motoboy, naquele lugar. É uma coisa que eu nunca mais esqueci isso. Sem remorso vida. Nenhum. Nada. E isso aí, se passaram alguns anos, alguns bons anos, eu não esqueço isso, até que estou lembrando disso agora. E eu fui tentar ver onde estavam. Todos estavam na rua. Os dois policiais militares, o motoboy e uma outra pessoa, todos na rua. Desculpa, era uma fase, inclusive, que a lei era mais complacente. Por quê? Porque o assassino, na verdade, hoje ele tem que cumprir 2/3 da pena em regime fechado. Naquela época, alguns casos, se a pessoa fosse primária, se fosse o primeiro homicídio, cumpria 1/6. 1/6 da pena. Era muito pouco. Então, se a pessoa pegasse 20, 21 anos, que é a pena base lá que você vê nos julgamentos, a pessoa ficaria 3, 4 anos presa. E é uma coisa que realmente dói. Dói porque eu sou um pouco radical. Para determinados casos, eu aplicaria a prisão perpétua. Porque assim, se você contar que a vítima é uma pessoa que nunca mais vai voltar para a família, por que o assassino volta para a família? E o novo, né? O assassino novo. Você com 20 e poucos anos. Mas independentemente de ser novo ou não, se uma família perdeu uma vítima, um parente, por assassinato, por um crime bárbaro, um crime contra a vida, ela não vai ter aquela pessoa de volta mais. Então, nada mais justo do que aquela pessoa, no mínimo, cumprir a pena integral. Você vê o caso da Suzane Richthofen. Subiu para 40 anos há pouco tempo, né? A Suzane Richthofen, ela tá jovem aí, moça, teve filho. Fazendo concurso. Então, tá fazendo, fez exatamente. E aí eu lembro de quando no enterro, isso é uma cena que eu também não esqueço, no enterro do casal, né, dos pais dela, do Manfred e da Marísia, ela tava com uma roupinha mostrando a barriga, junto com o namorado do lado. E, cara, depois, uma cena que eu vi na delegacia de homicídios, quando ela estava deitada no sofá, aí eu entrei na sala, ela ia prestar declarações. Eu entrei na sala para olhar, o delegado falou: dá uma olhada, não tá nem aí. Não tinha reação, né? E eles já estavam com suspeita de que eles estavam envolvidos na história. E aí você começa a pensar, poxa, uma pessoa que faz isso, que trata com naturalidade a forma com que os pais dela foram mortos, essa pessoa devia ter passado, no mínimo, por uma grande avaliação antes de ser colocada na rua. Então, porque se ela não se incomodou com a morte violenta dos pais, se incomodaria com mortes de outras pessoas ou não? Então, eu ouvi vários psiquiatras, um deles é o Guido, que todo mundo conhece, e o Guido falou: olha, não muda. E ela, recentemente, casou-se com um médico, teve um filho, e leva uma vida normal. Estava numa festa junina, nós mostramos aqui no Balanço Geral, ela numa festa junina. Mas ela está em liberdade. Alguém pode dizer: mas ela cumpriu um X da pena, está em liberdade, pode tocar a vida que deve. Eu acho que deve tocar a vida que deve, dependendo, quando você cumpre seus 40 anos de cadeia. Exatamente, com restrições, né? Não é verdade? Sim. Eu acho que para ser justo com as vítimas ou com os parentes das vítimas, a pessoa deveria cumprir a pena integral. Ô César, conta aqui um pouco qual foi o caso. Trocentos casos tem, mas qual o caso que mais te marcou? Essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Acho que para você também. Eu cobri. Mas tem Eu tive participação em casos interessantes. Contar rapidamente de 2. Isso. Gil Rugai. Quando o Gil Rugai foi morto, estava em casa, era um domingo. Quando o Gil Rugai quando ele matou o pai e a madrasta.
Era um domingo. No dia seguinte eu já entrei no caso. Cobri inteiro, foram 60 e poucos dias de investigação. Só que num certo momento ali, eu estava com a minha equipe na porta da casa ali no Pacaembu, que era também a produtora do Sim. pai. A perícia foi lá e tinha acabado de apreender as botas dele, que estavam no quarto. Mas eles precisavam de um comparativo. E retiraram a porta, porque havia a marca da sola Certo. da bota. Pegaram essa porta, tiraram e só estava a minha equipe na porta. Nós gravamos a perícia tirando a porta, colocando no carro e levando embora. Você sabia que aquela porta desapareceu? Eu soube. Sumiu completamente, ou Sumiu. jogaram fora. Depois ninguém sabe onde foi alegaram parar. que jogaram fora, porque Sim. como uma prova como essa? Num certo momento, eu fui procurado pelo delegado e pela promotora do caso. César, você colocou uma imagem tal dia no ar da porta sendo retirada e o cinegrafista foi muito feliz porque ele gravou a marca certinha do pé. E falaram, olha, você pode ceder essa imagem pra gente? Falei, por quê? A porta sumiu. Falei, posso. Vamos fazer uma troca? Prova. Vamos fazer uma troca? Eu cedo a imagem, tranquilo, e vocês me dão em primeira mão laudo. Claro. E aconteceu isso. O que aconteceu? Eles pegaram, com a imagem, eles mediram a dimensão da pegada, batia exatamente com a bota, mandaram o Gil Rugai fazer um exame no IML que mostrava uma microlesão na planta do pé. Que foi a batida, de quem né? chuta algum lugar. Fica uma microlesão. E ele tinha essa microlesão. Foi essa prova que ajudou a condenar o Gil Rugai. E eu dei o laudo em primeira mão. Essa é a vantagem, Sim. né? De você... É a atenção, é de quem cobre essa área buscar os detalhes, não ficar buscando o que todo mundo está atrás. Esse foi um caso marcante. Foi marcante. O outro foi da Eloá. Aconteceram coisas ali durante os 5 dias de sequestro. Bem primárias, né? Sim. Eu praticamente ia para casa só dormir. Eu ficava 12, 14 horas todo dia lá. Eu ia para casa, descansava e voltava no dia seguinte logo cedo. O que aconteceu? Nós conseguimos um apartamento que ficava no mesmo nível do prédio onde a Eloá e a outra menina, a Maiara, né, eram mantidas. Num certo momento, durante a negociação, ele saiu na janela e atirou. Atirou na direção de quem? Do apartamento onde nós estávamos. Que ele estava vendo, né? Não, ele atirou aleatório. Aleatório. Mas veio na nossa direção. Que loucura isso. Durante o sequestro, apareceu um senhor passando mal. A gente estava no alto lá do prédio. Nós gravamos ele deitado. Que era o pai dela. Que estava sendo procurado. Nós demos a imagem. Alguém lá de Maceió falou, Isso opa, é esse cara é um incrível foragido. Essa história é incrível. Foi com a imagem da minha equipe. Essa história Ele é foragido. Esse cara está foragido há 10 anos. Ele é o pai dela. Ele é integrante de uma quadrilha de extermínio chamada Gangue Fardada. Que tinha matado, inclusive, um delegado de polícia. Delegado. Eu fui para lá depois que acabou o caso. Fui atrás da família. A família jogou um paralelepípedo pelo muro para atingir a gente lá. Não queria receber de jeito nenhum. Mas nós contamos essa história depois. Aí, no último dia do sequestro, eu estava bem de frente ali. Eu conhecia todo mundo, porque a gente acaba conhecendo as pessoas. Conhecia o promotor, conhecia o negociador do GAT e conhecia um grupo de advogados da OAB que estava acompanhando também. Todos esses, a gente chama de ator, né, foram para frente do apartamento. Dá um tempo, saem os advogados de cabeça baixa, sai o promotor de cabeça baixa e, por fim, sai o negociador de cabeça baixa. Eu falei para minha equipe, começa a gravar. Peguei equipes de 2 outros colegas, falei, gravem também de pontos diferentes. 3 minutos depois, eles invadiram o apartamento. Deu a explosão lá, né? Nós tínhamos 4 equipes gravando ao mesmo tempo de ângulos diferentes. Tudo pela percepção. Aí acabou, libertaram, a Eloá saiu ferida, aí chegou a ser levada para o hospital, o Lindbergh foi preso e eu tinha que fazer um vivo à noite para o jornal. E aquela região era muito perigosa. Tanto que vários jornalistas tiveram problemas na época lá. Uma região que tinha muito tráfico de drogas. E eu tinha que fazer o vivo ali. Foi o vivo que eu fiz com 10 seguranças. Nossa. Eu fiz do apartamento que a gente tinha conseguido, que dava no mesmo nível, os 10 seguranças lá embaixo. Porque tinha ido todo mundo embora.
Tinha ficado só eu e minha equipe lá. É incrível, né? E nesse caso, só para encerrar o caso da Eloá, a Eloá, a mãe acabou doando os órgãos. Sim. O coração foi parar no peito de uma moça do Pará. Isso eu não sabia. E essa moça depois acabou no Covid, morreu de Puxa, que Covid. E a mãe da Eloá sempre ligava para essa moça para falar cada vez, a cada 15 dias. E foi uma história que a polícia aprendeu muito aí das bobagens que foram feitas. Exatamente, porque ali foi um sequestro negociado da pior forma possível, né? Em que o sequestrador recebe uma vítima de volta, ele ouve tudo o que está acontecendo, ele tem uma arma lá dentro, e ninguém imaginou que ele pudesse ter bloqueado a porta. Aqueles 40 e poucos segundos que a polícia demorou para conseguir acessar o apartamento foi o tempo que ele levou para atirar nas meninas. E o Lindenberg, matador da Eloá, está pedindo agora o regime semiaberto. César, foi muito bom ter você aqui. Você vai voltar aqui para a gente continuar com esse bate-papo, porque a gente que não vai faltam. embora. Exatamente. Muito bom, muito obrigado. Volte sempre ao nosso podcast aqui, que é fundamental para que as pessoas saibam como é a vida de um jornalista aqui, não é brincadeira. Não, é só chamar. E é muito bom também contar os bastidores, né? Isso. Porque no dia a dia, nós, jornalistas, contamos as histórias da forma oficial, do que a polícia apurou, do que as autoridades apuraram. Só que a gente também vive aquele bastidor. E às vezes isso fica guardado ali para nossa memória. Né? Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.